estão? Estão pintando, bordando, atuando. Esse Carol tá uma maravilha. Eu trouxe mais uma joia pra vocês. Olha essa mulher, gente. Ela tem muita cara de estrela. Ó, deixa eu treinar. Natália Dvorakovsky. Eu quero saber toda essa história já desse sobrenome. Nossa, ela é uma querida. Natália, muito obrigada por ter Obrigada a você. Fico muito feliz de te receber. 6 anos de América e vamos conhecer a história da Natália. Natália, a gente começa a nossa entrevista sempre com uma pergunta de praxe. Quem é você? Bom, sou uma sonhadora, né? Estou na América. Aqui nos Estados Unidos eu vim atrás dos meus sonhos, que é atuar. Formada em letras no Brasil, dei muita aula de inglês lá. Nunca foi o que eu gostei, aí eu decidi ir atrás do que eu gosto mesmo, que é atuar. Então, sua história com a América é longa, né? Porque inglês, América, não tem como, né? Dissociar uma coisa da outra, né, Natália? Verdade. Que legal. E enfim, aqui. Mas por onde que essa história começa, Natália? Hoje você está aqui, já me contou que está aqui tem 4 anos, né? Mas com certeza tem uma trajetória aí no Brasil. Como é que é a sua família? Me conta de onde você veio. Eu venho da cidade de Pelotas. Eu sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, gaúcha. Tem sotaque. Não encontro muitos gaúchos aqui. Acho que eu não conheço nenhum gaúcho, não, aqui. Então, venho de Pelotas. Morei muitos anos também numa cidade perto de Bagé, chamada Candiota. Eu fiz praticamente toda a minha high school, o ensino médio todo lá. E depois voltei a Pelotas para fazer pré-vestibular, toda essa coisa. Meu sobrenome é polonês, que vem do meu pai. Então a origem é polaca. Polaca. Que legal! Brasileira com um pouquinho de polaca. Que legal! Mas eu sou da 4ª geração, então eu nunca aprendi polonês, entendi. É um pouquinho longe. Então, tudo começou, foi em 2009, 10, tem uns mais de 10 anos atrás. Eu passei no vestibular para inglês, letras em inglês, só que eu não falava inglês. E eu achava que eu ia aprender na faculdade, mas na verdade todo mundo já sabia falar e estava lá para aprender a ser professor, aprimorar a língua e ser professor. Então eu passei uma pertinho. Aí eu notei que uma das minhas colegas estava fazendo um intercâmbio para morar fora e me interessei. Falei, vou fazer aqui, eu vou aprender o inglês e vou me formar. Aí eu fui para Phoenix, fiz o programa de intercâmbio de 1 ano, morei lá por 1 ano com uma família maravilhosa, trabalhava para eles e aprendi a língua, né? Acho que foi um dos melhores anos da minha vida. Mesmo, Natália? Foi muita coisa nova, morando longe dos pais pela primeira vez. Mas tinha que idade? Na época eu tinha 24, 25. Nossa, idade de ouro, hein? E foi quando eu aprendi o inglês, então eu não aprendi muito novinha, não. E até então você já tinha terminado o curso? Não, eu tranquei ele. Ah, isso é possível? Eu já tinha começado, aí eu tranquei, deixei ali, paradinho. É possível, mas tem um tempinho, né? Você não pode demorar muitos anos a voltar. Então eu passei esse ano fora. Quando eu voltei era meio de semestre, tive que esperar até o outro ano para continuar. Aí quando eu voltei ao Brasil eu continuei, me formei, dei aula lá. E uma das meninas que se formou comigo conseguiu naquela época, que foi em 2013, uma bolsa na Brookdale para dar aula de português. E ela veio. E eu falei pra ela, nossa, eu tenho muita vontade de voltar. E eu queria também estudar um pouquinho de teatro aí. Vamos parar agora. Primeiro, antes, vamos parar no teatro. Ok. Porque eu quero entender que eu acho que pode ser uma informação relevante pra audiência. Porque o intercâmbio é algo que muita gente tem vontade de fazer. Sim. E não sabe por onde começa. E na verdade é uma boa, né? Porque é uma oportunidade de você realmente viver a cultura. Exatamente. Né? De uma maneira bem deep, né? Bem profunda, né?
Como é que é o passo a passo? Como é que foi para você? O que você achou da experiência? Esse que eu fiz, eu acho que ele é um dos intercâmbios mais em conta que tem. Porque praticamente tudo quem faz é a família para você. A família está te contratando para ser a babá deles, mas mais parte particularmente desse intercâmbio você faz parte da família. Entendi. Então, é o au pair? O au pair. Então eles te acolhem como uma pessoa da família, você ganha um salário, você mora com eles e quando você é novo, isso é maravilhoso, porque você está morando com uma família e você tem a oportunidade de conhecer uma cultura nova, uma língua nova. Então, eu procurei a agência, paguei a taxa do intercâmbio, tem uma taxa só, e claro, os outros gastos foram que eu tive que viajar naquela época a São Paulo, no consulado, para tirar o visto. Tem que ir no consulado. Tem que ir tirar o visto, que é o visto de J alguma coisa, não sei, é visto de intercâmbio. Entendi. Então eu fui, fiz o visto. Quando eu fiz o visto, aí vem o processo da família escolher você. Você entra para uma pilha lá, sua ficha, a família vai olhando, a família te escolhe. Entendi. Então o primeiro passo, na verdade, é se qualificar. Quem vai dizer se você está apto ou não é o cônsul. Isso. E a agência te ajuda muito nisso. Você contata a agência e você fala, eu quero esse intercâmbio aqui. E a agência você vai pagar tanto e é esse o processo. Tem outros que o custo é um pouquinho mais alto, que você vem para estudar inglês especificamente. Aí você passa só o período do estudo, paga o curso e vai. Entendi. Tem outro que na época eu também pesquisei e achei interessante, tem um que você trabalha por 3 meses, eu acho. É um período curto, trabalha acho que 3 meses e volta pro Brasil. Tem vários tipos, né, que se você vai na agência, eles ajudam até a ver em qual você se enquadra melhor. Compreendi, mas o visto de au pair, então, de intercâmbio, seria interessante, porque é como se você pagasse com trabalho, né? Estudar inglês, né, e estar ali inserida, é como se você estivesse pagando a estadia com trabalho, né? Funciona, exatamente, né? Funciona bem. Que bacana. Nossa, Natália, mas eu quero repercutir mais a experiência com você, porque ali já foi o recomeço, né? Já. Ali você já teve o seu primeiro recomeço, né? Porque sai, como você disse, nunca morou longe dos pais, aí você vai para fora do país, falar um idioma que você não domina, morar com uma família que você não conhece, sendo que você nunca teve essa experiência, né? Você passou por alto, mas eu imagino que deve ter te ensinado muita coisa. Ali já, né? Tive que aprender a dormir no escuro, porque eu tinha medo de dormir no escuro e eu pensei, agora que eu vou morar com uma família que não é minha, eu não vou poder ficar dormindo nos assentos. É engraçado, mas eu tive que aprender a dormir no escuro. Cada um com as suas coisas, né? E naquela época que eu fui fazer esse intercâmbio, eu não estava relacionada com teatro ainda. Entendi. Ainda não tinha, você ainda estava na faculdade de inglês, era o que você acreditou que ia fazer, né? Que ia trabalhar. Bacana. Tá, então vamos lá, voltou pro teatro, mas de onde saiu a vontade de atuar? Você já chegou lá com a definida... Quando eu era pequenininha. É sempre assim, minha mãe me colocou no teatro, minha mãe me colocou no balé, na natação, eu odiava tudo. A única coisa que eu gostei foi quando ela me colocou no teatro. Essa coisa do artístico, né? Atuar, cantar, né? Quem tá conectado com essa coisa é sempre criança, né? Acho incrível. E eu assistia os filmes e eu sempre tinha vontade de... Como criança, eu sempre tinha vontade de estar no filme. Entendi. Então eu já gostava disso tudo. Os seus olhos. Aí eu fiz o teatro quando pequena, em Pelotas, e meu pai conseguiu um emprego na outra cidade. Então a gente teve que mudar. Aí eu tive que deixar o teatro, da escola, tudo. Mas aí nessa cidade, uma cidade muito pequena, muito. Foi uma adaptação bem difícil, porque era muito diferente da minha cidade. Mas foi maravilhoso também morar lá. Deu uma liberdade muito grande para mim como criança, porque cidade que todo mundo se conhece, você é criado solto na rua, sabe? Sim. E
Então, eu descobri nessa cidade, quando eu mudei pra lá, que todo mundo era muito ligado ao Centro de Tradições Gaúchas, com as tradições gaúchas. E aí eu entrei pro grupo de danças. Fiquei acho que uns 6 anos, acho que foram, dançando e indo pra competição com eles. Então, tá relacionado, eu acho, certeza, né? Tudo é o movimento do corpo. Foi muito bom, muito bom. Tudo corroborou pra você chegar aqui, né? Que massa, adorei. E a faculdade de inglês, que a faculdade não de era o que eu verdade. queria, mas foi o que me ajudou a aprender a língua, que eu preciso hoje para atuar. Que é exatamente o que veio na minha mente, né? Quando eu conheci a Natália, que ela disse, eu atuo, né? Sou atriz e vou fazer uma peça. Na mesma hora eu pensei, como é que ela faz com a língua? Foi isso mesmo que eu pensei, porque afinal de contas, né? Você está se comunicando com o público americano, então a língua é fator primordial, né? E é uma característica minha no palco, porque é óbvio que eu tenho muito sotaque quando eu falo inglês. Sim. Então, isso me faz diferente de todos os outros que estão no palco. Mas eu levo isso como uma coisa boa. Foi isso que eu pensei agora, né? É um diferencial. Eles dão risada do meu sotaque, que eu falo às vezes as palavras e fica diferente, mas é um diferencial, né? E aí então muda pra cidade, começa a fazer dança. Depois mudei de novo pra minha. Retornei pra Pelotas pra fazer a faculdade. E aí foi quando eu decidi ir pra Phoenix. Aí, minha amiga que conseguiu a bolsa aqui, depois que eu já tinha terminado a faculdade, estava lá em Pelotas ainda, eu falei pra ela, quero voltar. Ok. Você tentou ser atriz no Brasil? Como é que foi? Eu tentei, depois que eu morei os 5 meses aqui, que quando, ao invés de voltar pra Pelotas, eu fui pro Rio de Janeiro. Ah, entendi. Então, lá eu antes estudei. de tentar lá, você preferiu vir aqui? Eu nunca tentei lá em Pelotas não, até porque não tem muito oferta para esse tipo de trabalho. Entendi. Mas e os 5 meses que ficou aqui, como é que foi? Eu fiz a matéria de acting na Brookdale, não como aluno integral. Ah, você chegou a estudar aqui? Eu não tinha planos de ficar aqui como eu fiz agora. Então naquela época eu passei os 5 meses, aqueles que pode, de turista, e tava fazendo por lazer aquela matéria lá na Brookdale. Entendi. Tava tendo a experiência de estudar? Aí quando eu voltei ao Brasil, eu fiquei esses 2 anos e meio, 3 em Niterói. E você voltou pro Rio com a intenção de procurar trabalho na sua área? Eu voltei a dar aula de inglês, porque era o que eu poderia fazer. E entrei pro tablado, que é um curso muito famoso lá. Fiz algumas oficinas também, fiz peças lá no tablado. Gravei um YouTube channel com um amigo. Só que por motivos, eu não sei, ele não pôde dar continuidade, mas tem os videozinhos no YouTube. Que bacana! Nós vamos deixar o link aqui pra gente acessar, pra ver a Natália de antes. E foi uma experiência boa, foi aí que eu comecei a fazer o teatro mesmo. Entendi. Eu dava aula, porque era o que eu poderia fazer na época. Mas aí foi aí que eu comecei mesmo a encarar o teatro. Atuar, de verdade. Estudar. E aí eu nunca me encontrei lá no Rio e sempre com aquele sentimento, nossa, eu sinto tanta falta de morar lá, será que eu volto? Será que eu não volto? Você se identificou? Me identifiquei aqui, aí eu pensei, eu vou ir, porque eu falo inglês, então por que não tentar atuar lá em inglês? Vai ser difícil? Vai, mas... Aí eu vim, e hoje eu sou formada na Brookdale, eu fiz toda a faculdade de teatro. Aí você teve que fazer de novo aqui? Eu voltei, aquela matéria que eu tinha feito estava pronta. E eu acho que o meu curso ia levar 3 anos para formar. E no college, né, que é diferente do Brasil, não é a faculdade mesmo, mas é como se fosse uma especialização. 3 anos. Eu vim, apresentei, foi para uma companhia todo o meu histórico da faculdade de inglês. Eles aprovaram metade da faculdade.
Então, eu estudei por 1 ano e meio. Todas as outras matérias foram Você já tinha reaproveitadas, que eu achava que não ia, porque na faculdade do Brasil e aqui, Sim. mas foram aproveitadas. A faculdade de Pelotas, Federal, ela é muito bem conceituada. Então, cara, vale a pena tentar. Quem tiver uma formação no Brasil e se tem vontade de atuar na área, vale a pena tentar. Então, talvez. Sim. Olha só, gente, veja bem. Considerem isso, porque tem tanta gente qualificada aqui, né? Não que a faxina, a construção, ou qualquer que seja esse trabalho não seja qualificado, mas se você sente falta, deseja, né, trabalhar na área que você estudou, né, que você se programou, que você ama, né, há um caminho, há uma possibilidade, né? Foi isso que você descobriu fazendo, né? E então, esse é um dos teatros que eu já me apresentei. Tem também, como eu falei, o de Atlantic Highlands, tem o de Freehold. São teatros da comunidade. Na verdade, não é um trabalho assim profissional. Entendi. Mas grande, não deixa de ser uma escola. Você está atuando, você está aprendendo. Então, é válido. E é muito assim, Natália? Toda apresentação há um grande aprendizado? Com certeza, com certeza. E nenhuma apresentação, mesmo você fazendo o mesmo show, nunca sai igual. Nunca é a mesma? Nunca é a mesma. Mesmo, Natália? Não, toda apresentação é única e sempre acontece uma coisa que não estava ali planejado e... Tem que se virar nos 30? Você se sente uma pessoa quando você está na pele da personagem? Sim. Sim. Você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo naquele momento é o que você é naquela hora. Entendi. Olha só, entra realmente na pele do que você está representando. Eu faço muito mais teatro do que câmera. Filmes ou... É diferente, né? É muito diferente, porque o teatro a câmera você dá a volta, conserta. Sim. O teatro não. Mas eu particularmente eu gosto muito de estar na câmera. O ator geralmente ele começa, né, no teatro, né? O teatro é a escola, como você disse mesmo, né? Todo mundo passa por aqui, né? Porque aqui é o raiz, né? Exatamente. Como você disse. Você quando aprende aqui faz em qualquer lugar. Nossa, Natália, que legal! Então você fez uma faculdade aqui. Então você fez faculdade de atriz 2 vezes? Praticamente. No Brasil é de inglês. E aqui teatro. Natália, e pensando sobre, nossa, cara, que experiência, sabe? O que isso te ensina? O que tá aqui no palco? O que viver essa vida te ensina? Em primeiro lugar, ensina você a ser forte, porque não é fácil. Não é fácil estar longe da família. Eu não tenho nenhuma família aqui, mas foi minha escolha vir. Então, ensina você a ser forte. Eu não sei, quando você quer uma coisa muito, é difícil até desistir. Abre os seus olhos, você vê o mundo de uma maneira muito diferente. Mas atuar em si, né? Entrar na pele do personagem, ver uma pessoa que você naquele momento não é. Isso tem uma carga. O que você diria que é o ônus do corpo? Assim? Todas as profissões têm, né? Qual seria de ser atriz? A parte ruim e boa. Não sei se tem parte ruim, não. Delícia, apaixonada. Isso é que é paixão pela profissão. Vou usar um exemplo. Eu fiz uma peça no Brasil que era baseado, foi forte, era baseado num acontecimento que teve onde 900 pessoas cometeram suicídio ao mesmo tempo. Isso é uma história verdadeira. Tem o livro dos sobreviventes e o livro, eu acho que foi os sobreviventes, eu acho, não vou falar besteira, que escreveram. E, se não me engano, é chamado o Massacre de Guiana, uma coisa assim. Ele criou essa comunidade e nessa comunidade muita coisa ruim acontecia com as pessoas que moravam lá. E a peça foi baseada, enfim, nesse livro, nessa história. E
eu fazia um personagem que eu não falava quase nada, mas eu tinha muito movimento de corpo no palco. E como a história era uma história pesada, eu saía de todos os shows com dor de cabeça. De tão... Todo show eu ia pra casa, tinha uma dor de cabeça, assim, ó, mas mesmo assim, eu estava fazendo o que precisa. E a parte boa? O que você mais gosta da sua profissão? É tão diferente, gente, tô adorando. Tô doida pra ver ela atuar. É bom demais você viver uma vida que não é sua. E, nossa, é tão bom quando você faz alguém dar risada. Porque eu acho que o drama é muito mais fácil. Chorar, todo mundo chora. Você vê um filme triste, você chora, um piscar de olho, eu já tô chorando. Agora, fazer a pessoa dar gargalhada é muito difícil. É fácil de errar. Você tá ali no palco, tem vezes que ninguém tá rindo de você. Ninguém tá rindo. E era pra ser engraçado. Mas era pra ser engraçado. E aí, como é que faz? Aí você vai, né? Você segue o baile, fazer o quê? Então você acha que o humor é o mais difícil? Eu acho. É muito difícil fazer na minha opinião. Na sua vivência, o humor. Eu acho que o humor é mais difícil. É mais difícil acessar. Mas a conexão com a plateia é uma das coisas melhores. Da minha experiência, eu nunca fiz trabalho que eu tive que interagir com a plateia. Normalmente o que acontece é o holofote está no seu rosto, você nem enxerga. A luz tá em você, fica um preto, assim, você não... Então, mas é óbvio que você escuta a reação da plateia. E quando você escuta a reação, é muito bom. E sente também, né? Deve ter uma vibração diferente, né? Meio mágico. É muito. Você já se apresentou para muitas pessoas? Quando eu fiz o tablado. O tablado é um teatro muito grande. Tá nervoso? Sempre me dá nervoso. Eu sou muito tranquila, porque eu me sinto muito à vontade no palco. Muito. Juro? É sua casa? Me dá é sempre assim, antes de uma apresentação, me dá um nervoso quando eu estou pra entrar no palco. Um segundo antes, eu penso que eu esqueci tudo. Nossa, mesmo ainda tem as falas, né? Esqueci tudo, e agora? Deixa pra lá, tem que ir, agora já sou eu agora, pronto. Aí vai. E é difícil decorar, Thalia? Eu não tenho dificuldade, mas tem muitos atores que são maravilhosos. Isso acho que vai da pessoa, e tem muita dificuldade de memorizar. Entendi. Eu memorizo muito fácil. Porque é isso, tem que memorizar, né? Não tem outra Eu tenho uma facilidade para memorizar, mas isso não é o que identifica o ator, que não é só memorizar a fala que faz você... Isso é um detalhe. Se você tem facilidade, melhor para você. Se você não tem, você... E o que você usa para acessar a emoção? Assim, a gente ouve falar que, eu pelo menos já vou falar isso várias vezes, que a pessoa tem que pensar numa experiência pra chorar, sei lá. Eu nunca tive que chorar. Então, se algum dia eu tiver que fazer isso, vai ser uma experiência nova pra mim. Entendi. Mas eu acredito que essa técnica de você pensar numa coisa que aconteceu, né? Isso chamaria de técnica. É uma técnica que eu acho que funcionaria. Não sei. Que legal. Tô adorando. É difícil chorar, né? Sem querer, né? Eu imagino que deve. E parece tão real, né, gente? Parece, né? Quando a gente assiste. Incrível. Talvez mesmo seja isso que acontece, né? Porque é emoção, a gente lê nos olhos da pessoa, né? Você sente, né? E se o ator tá... Sempre o ator, na minha opinião, sempre tá 100% no personagem. Se a história desse personagem que você está vivendo é muito triste, você vai chorar, porque você tá ali, você tá vivendo aquilo. Natália, depois de todos esses tempos, né, esses anos, né, com essa história com a atuação, com a América, com o inglês, né, você tem aí uma bagagem boa que você adquiriu. O que você diria, né, para quem está percorrendo um sonho, para quem quer trabalhar com o que ama, quem quer recomeçar, quem quer dar um upgrade na vida? Que conselho você daria? Você que está aqui hoje já passou por tanto tempo. Nunca é tarde para você
como você falou, recomeçar, ou se você quer começar, ou se quer recomeçar. Nunca é tarde. Eu comecei a fazer teatro, eu já tinha... eu decidi fazer o teatro, não era adolescente, não era novinha, mas já era adulta, então isso não tem idade, não tem. Você tem que fazer o que faz você ser feliz, é isso. O que importa é você fazer o que você ama. Inteiro onde estiver. Natália, um sonho ainda, onde você ainda quer chegar? O Broadway, né? Ele? Mas Broadway, não todos os shows da Broadway, mas eles trabalham muito com musicais. Eu não canto. Eu danço, eu posso dançar, mas eu não canto. Então, mas o meu maior sonho é fazer televisão. Eu quero fazer televisão muito. Mesmo? Por quê? Eu gosto mais do que palco. Não sei, eu me sinto confortável na frente da câmera. Vou bater bola com você rapidinho. Ok. Um filme. Um filme? Diário de uma Paixão. Ai, que lindo! Nossa, é do amo. Nicholas Sparks. Eu amo o Nicholas Sparks, eu gosto de todos os filmes dele. Os livros são lindos, né? A gente chora pra morrer, Minha irmã né? tem vários livros, ela lê todos. Eu também já li alguns, eu também gosto. Um ator. Do Diabo da Estrada. Realmente. Com medo. De chegar ao ponto de querer desistir. Tenho medo disso. Não vai. Não vai, fica duro. Natália, só mais uma e a gente te libera, porque, né, gente, nós estamos aqui na primeira fila, tá? Vocês vão ver ela atuando, vou mostrar pra vocês. Natália, se você pudesse definir a sua história em uma palavra só, qual seria? Nossa. Loucura. Total. É preciso, né? É preciso uma dosinha, né? Sim, senão... Tem que ter, senão não vai, né, Natália? Gente, essa foi a Natália, completa o sobrenome. Dvorakovsky. Ai, que chique! Essa com vocês, a Natália Dvorakovsky, nossa atriz brasileira de longa-metragem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo por compartilhar a sua história com a gente. E é isso. Deem um like, curta, compartilha. É pra muita gente mais poder ver que é possível. É possível que você chegue aonde você quiser. É possível. Tá bom? Era uma vez na América. Muito obrigada. Gratidão. A gente se vê na próxima semana. Tchau. What wonderful advice. Oh, he's full of it. Dad, you are so smart. You remind me of my grandfather, actually. Such a throwback. He can't figure out how to use the GPS on his phone. People from your generation are so funny. No. I'm always happy to help a young person map out their lives. Ed's known as the Map King. But sometimes you get lost though. Still, you make a good point.